Olá, eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações aí. Cadê o negócio? Cadê? Achei, tá aqui, ó. Dá um like lá pra gente que vai ajudar. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Olha aí, a gente... estamos caminhando aí para lançamento de um livro. E você que está aí acompanhando os podcasts, se prepare, porque na verdade vai sair o primeiro e já o segundo. O primeiro livro praticamente ele já está pronto, ele só está passando pelo agora, né, questão ortográfica e tal. Mas nós acreditamos aí que no mês final de maio, agora nós estamos em maio, junho, julho, nós estamos aí com o nosso livro chegando. Então se prepare aí. Você que já é uma pessoa que acompanha os nossos podcasts, então você não vai poder perder o livro. E o segundo livro vai ser voltado para empresários. O pessoal tem me pedido bastante para escrever para os empresários. E eu já tenho até um tema, tá? Você quer? Vou dar um spoiler aqui, hein? Fechando negócios ou fechando o negócio. Beleza? Fechando negócios ou fechando o seu negócio. Então, se prepare aí que vai vir um push aí legal, livros que com certeza aí vai te acompanhar aí na sua caminhada aí. Tem bastante informação, bastante conhecimento, bastante testemunhos, coisas legais aí que vai agregar bastante. E se você está comigo no podcast, você sabe que ao longo desse tempo aí a gente tem trabalhado e voltado muito para o crescimento pessoal, para que você possa desenvolver, para que você possa entender algumas dinâmicas, alguns valores, alguns princípios, né, algumas estratégias, né, para que você possa, obviamente, melhorar a tua performance, porque quando você melhora, tudo melhora. E hoje eu gostaria de falar algo que tem literalmente impedido as pessoas de romper, mas romper no nível hard, sabe? Aquela ruptura que vai fazer a diferença, o divisor de águas. Durante todos os anos da minha vida que acompanho profissionais liberais, empresários, ou mesmo, né, os nossos irmãos de uma forma em geral, eu vejo que existe um fator que determina o insucesso, a falta de conquista, a falta de obter aquilo que a pessoa está buscando, desejando, querendo, né? Os resultados, vamos dizer assim, tão esperados. E na medida que os anos vão passando e as coisas acontecem, isso fica cada vez mais latente, que por falta ou por causa disto, as pessoas não chegam lá. No livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, se eu não me engano, Jó fala assim: olha, aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. Aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. O medo, sem dúvida nenhuma, é o fator paralisante na vida de qualquer indivíduo. Muitas pessoas, além de, muitas vezes ficarem paralisadas, elas também, porque ela estava em movimento, ficou paralisada. Mas tem pessoas que não conseguem, inclusive, sair da inércia. Ela já vive uma inércia. E por causa do medo, o medo que ele não tem controle, o medo que não está sob o domínio, essa pessoa ela não rompe, ela não avança, ela não cresce, ela não coloca, quem sabe, os seus sonhos, seus desejos, suas vontades em ação. Já mentorizando algumas pessoas durante muito tempo, você começa a conversar e ouvir as pessoas, e uma das coisas que é a pessoa que ela infelizmente é refém do medo é que ela é insegura, né? E por que ela é insegura? Tem vários motivos de uma pessoa ser insegura, né? Tem a questão de ordem emocional, mas também muitas pessoas são seguras porque não têm conhecimento, porque não aprenderam, porque não foram ensinadas, né? Então, assim, numa escala, para você começar a mandar embora a insegurança,
você precisa, de alguma forma, buscar ajuda. E essa ajuda pode ser profissional, né? Pode ser psicólogo, pode passar por um curso, né? Pode passar por um treinamento, né? Que isso vai te ajudar muito, né? E também, quem sabe, conversar com pessoas, né? Que talvez também tinham o mesmo problema que você, e essas pessoas, obviamente, elas foram desenvolvendo e crescendo ao ponto de que agora ela tem medo, mas o medo está sobre controle, está sobre o domínio. O medo, dentro de alguns parâmetros de controle e de domínio, ele é positivo. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Então, obviamente que isso tem que ter um limite. Por exemplo, eu vou viajar, por exemplo, eu vou em Paris. Lá em Paris, eu quero conhecer a Torre Eiffel. Não, mas eu tenho medo de altura. Eu não vou subir. Quer dizer, eu cheguei lá, mas eu não pude desfrutar de tudo que me oferecia por causa do medo. Então, eu fiquei paralisado, fiquei lá embaixo, só fiquei olhando de baixo para cima, né? Ok, já é uma grande conquista, mas eu não tive a conquista completa. Ou, quem sabe, fui para Nova York e cheguei no Empire State e tive medo de subir no Empire State porque ele é muito alto, né? O medo, ele me paralisou, ou seja, ele me impediu de ter uma experiência que poderia ser bem legal e que isso poderia contribuir muito dentro do contexto de vida. Então, temos que ter medo, mas o medo ele tem que ter um certo limite, ou seja, eu não vou chegar no parapeito de um lugar que está, sei lá, desmoronando e vou ficar lá, né, dando uma de alegre para ver se aquilo realmente está mexendo ou não. Isso aí já seria, inclusive, burrice, né? Então, o medo, ele dentro de um contexto, né, dentro de um limite, ele é importante. No mundo empresarial, agora, onde eu gostaria de citar e de falar, tem muitas pessoas, por exemplo, que ela tem um conhecimento, né? Se você for abrir um negócio, se você for começar um negócio, ou se você tem um negócio, é importante falar sobre isso. Muitas pessoas não crescem por medo, né? Eu já vi pessoas que têm excelentes ideias, né, para implementar, mas tem medo de pegar um empréstimo no banco, um exemplo. Ou a pessoa ela tem, vamos colocar assim, ela tem um conhecimento que ela adquiriu ao longo dos anos, um conhecimento legal, um conhecimento, né, que faz toda uma diferença, e agora ela precisa, de certa forma, rentabilizar isso, né, gerar recursos através desse conhecimento, através, né, de colocar em prática, né, quem sabe abrir um negócio, uma empresa, uma loja, um e-commerce, não sei, mas ela vai dar errado, né, aquele monte de pensamento que vem na cabeça, eu não sei se vai dar certo, e se eu não conseguir, o que vão falar, né? Tem muitas pessoas que não fazem porque falam a respeito do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então, essas coisas, de certa forma, neutraliza, né? Paralisa, e as pessoas elas não conseguem, muitas vezes, obter ou conquistar aquilo que ela poderia estar desenvolvendo. Eu me lembro de uma certa situação que uma pessoa ela tinha uma excelência, uma capacidade extraordinária, o telefone não parava de tocar, os negócios estavam acontecendo, mas a pessoa estava num cubículo, num lugar muito pequenininho, né? Um endereço ruim, não era apresentável, não dava para receber ali os seus clientes, né? Os seus parceiros de negócio, mas ela já tinha ali uma demanda muito grande e mesmo assim ela não dava o próximo passo, que seria colocar o seu negócio num endereço mais visível, em um lugar mais confortável, que pudesse ser de melhor acesso, que as pessoas pudessem de alguma forma, né, chegar até lá. E essa pessoa ficava procrastinando, porque o medo, na verdade, gerou nele se tornar um procrastinador. E ele ficou ali sempre, né, empurrando, né, não, eu vou ver, eu vou fazer, essas frases, né, que você conhece. E o tempo foi passando e nada, e um dia nós conversando, e aí a gente começou a discutir, falar a respeito, né, do que poderia acontecer se essa pessoa desse o próximo passo, né? E aí nós
em uma conversa, né, franca, direta. Nós fomos ali por eliminação, né, tirando todas as dúvidas. Preste bem atenção nisso daí. Fomos tirando todas as dúvidas. E quando as dúvidas foram saindo, a insegurança foi saindo. E quando a insegurança foi ficando, né, dentro de um padrão aceitável, né, obviamente com medo, teve que bater em retirada. E agora essa pessoa deu um novo passo. E essa atitude, né, de ser ousado, né, desprovida aí, né, do medo dominante, fez com que essa pessoa atingisse patamares que ela nem esperava ou ela nem imaginava que poderia acontecer. A partir daquilo, né, começou a fluir os seus negócios, começou a acontecer de fato, né, a sua vida empresarial, as pessoas começaram a se relacionar melhor. E aí eu entro até mais, né, vou um pouco mais longe. Essa pessoa mudou até o seu comportamento, porque uma pessoa insegura, ela é introspectiva. Uma pessoa que tem medo, né? Vamos colocar a palavra medo aí, medo. Essa pessoa, ela é de difícil relacionamento. Às vezes você quer ter uma conversa direta e franca, ou às vezes você quer até fazer, né, uma das coisas muito importantes na vida é a arte da negociação, fazer uma negociação com essa pessoa, mas ela sempre estava impedida. É como se tivesse, né, uma faixa escrita assim bem grande, né, em letras garrafais. Trânsito impedido. Você não tinha acesso, você não podia, você não conseguiria tirar o melhor dessa pessoa. E agora, de repente, ela começa a viver novas realidades, e essas realidades deram segurança ao ponto de que essa pessoa se tornou uma influência na área que ela estava operando, que ela estava empreendendo. Então, quantas coisas não pode estar te impedindo hoje? Por exemplo, medo de entrar num novo relacionamento porque você passou por um processo, quem sabe, de defraudação ou de abusos, né? E aí você fala, puxa, eu não vou conseguir ser feliz, né? Eu não vou poder novamente recomeçar, eu não vou conseguir, né, dentro dessa minha realidade, reverter esse quadro. E a pessoa literalmente ela se torna refém, ela se torna escrava, né, dessa emoção que é o medo, e ela de repente deixa de viver os melhores anos da sua vida. Existe um jargão americano que fala "with now", né, o aqui e agora, e o aqui e agora literalmente é o nosso presente, e o nosso presente é o maior presente que nós temos, né? O passado já foi, o futuro, né, é uma incógnita. Você não pode exatamente descrever como que será o futuro, mas o presente está aqui e agora, e nós temos que viver intensamente, nós temos que ser intensos na nossa vida, né? A gente não sabe como vai ser daqui uma hora, daqui um ano, daqui um mês, e se você vive, né, completamente entregue, né, vivenciando, se apoderando, vamos dizer assim, daquilo que está sendo proporcionado hoje, obviamente que você vai ter um olhar, né, e esse olhar vai proporcionar você ver oportunidades, ver alegria, ver prazer em questões, em lugares que você talvez não viria. Então, o medo, quando você vive sempre, né, alimentando isso dentro de você, te leva ou viver uma vida de inércia ou uma vida de paralisia. E a vida de inércia e de paralisia, né, não te leva a lugar nenhum. E, obviamente que esse fator é o de maior implicação as pessoas não se tornarem tudo aquilo que elas nasceram para ser, ou receberem tudo aquilo que lhe é de direito. Jó disse, né, aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. O problema, inclusive, é esse, né, que aquilo que você vive preocupado, aquilo que você vive com medo, temeroso, pode ser que um dia isso bata na sua porta e você não vai estar preparado para aquilo. Existem algumas coisas na nossa vida que eu acredito que nós nunca vamos estar preparados. Porém, obviamente, quando a gente já rompeu a barreira do medo, a gente pode dizer assim, que mesmo que aconteça, nós não vamos parar, nós vamos continuar, porque nós estamos nessa
caminhada, nós estamos nessa direção que aponta para uma eternidade que está em Deus, e se nós estamos em Deus, não tem por que ter medo, né? Tá bom? Vamos mandar embora o medo hoje? Vamos? Então comece a dizer palavras de afirmação, palavras de fé, palavras para você mesmo. Procure pessoas que possam te encorajar, pessoas que possam, quem sabe, desafiar você, pessoas que talvez você não vai gostar muito dela, porque elas vão ser o contraponto de você. Mas se permita, né? Se abra para esse novo, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, tá bom? Esse é o meu podcast, eu sou o pastor Jack Pinas, e hoje você vai mandar junto comigo embora o medo. Até o próximo. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.